Olá, sejam bem-vindos à nossa assistência espiritual online. Que bom que nós estamos aqui fazendo essa pequena pausa na correria da vida para buscarmos essa ligação com Jesus, com toda essa espiritualidade amiga que com tanto amor vem até nós para nos trazer tudo o que nós necessitamos. Então vamos iniciar a nossa assistência de hoje, unindo os nossos corações à equipe espiritual que vem até nós com esse propósito de nos envolver em vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. Que nós possamos sentir a presença desses amigos queridos, dessa equipe enviada por Jesus para nos auxiliar. Vamos nos unindo ao nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nós carinhosamente chamamos de anjo da guarda. E assim juntos, nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro com Jesus, rogando que possamos ser atendidos em nossas necessidades, mas que cada um de nós tenha a força, a coragem de compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus, que possamos colocar em prática em nossa vida esse essa bússola, esse roteiro para a conquista da nossa paz, da nossa harmonia, e da nossa felicidade. E assim juntos nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vou iniciar a nossa reflexão de hoje fazendo um pedido. Feche os olhos um instantinho e pense numa palavra que muitas vezes nos assusta: renúncia. O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Sacrifício, perda, algo difícil, doloroso. Talvez você já tenha renunciado a alguma coisa na vida. Um sonho, um objeto, uma relação. E nós sabemos o quanto isso pode doer. Mas será que renunciar é sempre perder? Nós estamos aqui no encontro com o Evangelho e vamos lembrar do que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou algo muito diferente sobre renúncia. Ele não pediu que abandonássemos tudo o que temos. Jesus pediu que nos desapegássemos daquilo que nos prende. E isso é a chave para uma libertação que o dinheiro não compra, que o mundo não dá. Então hoje eu gostaria que descobríssemos juntos o verdadeiro sentido da renúncia. Não renúncia como perda, mas renúncia como um ganho. E um ganho muito, muito importante para todos nós. O ganho da nossa paz interior, do nosso céu interior. Vocês se lembram da passagem do jovem rico que nós encontramos em Mateus e em Marcos? Onde eles narram que um moço se aproxima de Jesus e pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: Guarda os mandamentos. E o jovem diz: Ah, Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha juventude. Então Jesus olha para ele com muito amor e fala: Mas te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e assim você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. O Evangelho registra que o jovem se entristeceu e foi embora,
porque possuía muitos bens. Quantas vezes nós lemos essa passagem e pensamos, nossa, Jesus está pedindo que todos se desfaçam dos seus bens materiais? Não, não é isso. Jesus, ele estava falando com aquele jovem em particular, porque sabia que o maior apego daquele rapaz era a riqueza. Se fosse outra pessoa, podia ser o apego pelo poder, pela fama, pelo orgulho intelectual, ou o apego a uma mágoa. Mas o que importa é que Jesus estava falando sobre a verdadeira renúncia, que é a renúncia interior. Renúncia interior é desapegar-se do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que são essas chagas da humanidade que nos impedem de amar. O jovem rico ele não conseguiu renunciar à segurança que o dinheiro lhe dava. Mas Jesus não pede que a gente fique pobre. Jesus não queria que aquele rapaz ficasse pobre. Ele queria que aquele rapaz colocasse o amor acima de qualquer posse. E quantos se confundem com essa passagem do Evangelho e entendem essa passagem literalmente. E sobre entender essa passagem dessa forma tão ao pé da letra, que o irmão X, o pseudônimo do espírito Humberto de Campos, ele narra, né, no livro Contos dessa e de Outra Vida, num título que ele deu de renúncia, que ele ali numa cidade espiritual onde ele vivia, eles ouviram falar da história de um homem muito, muito rico, Estefânio Moura, que viveu aqui no Brasil, mas que quando ficou velho, ele resolveu começar uma nova vida. Então, por isso, ele renunciou a tudo: dinheiro, posição social, família, então todos os seus bens materiais. Mas o Estefânio, ele não era uma pessoa que tinha esses sentimentos altruístas. Ele era milionário, astuto, ambicioso, um estrategista, assim, extremamente habilidoso para os negócios. Então, quando ele resolveu fazer isso, ninguém compreendeu o seu gesto de desprendimento e acharam que ele tinha ficado louco. Porque vendeu propriedade, seus títulos da bolsa, os seus bens que ele adquiriu, os que ele herdou, e doou tudo para a igreja local. Mas, como troca das suas doações, ele então foi autorizado a ingressar num convento e ali iria esperar, entre orações, penitências, o juízo final. O tempo passou e Estefânio desencarnou. No mundo espiritual, aqueles que conheciam a sua história, que tinham vivido com ele, desencarnado antes, estavam naquela região, naquela colônia espiritual que o Hilário Silva se encontrava, e foram procurar um benfeitor para saber como será que o Estefânio estaria, porque essa história foi levada com eles além túmulo. E aí encheram aquele benfeitor de perguntas. Ele não chegou e perguntou: Nossa, será que Stefani colheu os frutos de tanta generosidade? E o outro diz: Ah, certamente ele deve ter sido levado para um local muito elevado, de muita paz, de muita luz. Afinal, tanto desapego aos bens terrenos deve ter resultado num prêmio aqui na vida espiritual, né? Aí o outro diz e fala: Poxa, porque foi Jesus, não é que disse que aquele que quisesse se salvar, que deveria então abandonar os bens da terra? E o benfeitor ouve a todos com muita paciência e responde: Sim, Jesus orientou. Mas Jesus queria fazer o que com esse ensinamento? Incentivar os homens a se apegarem mais aos bens espirituais, que os homens não se prendessem apenas aos bens do mundo, mas que também enriquecessem o seu coração com as virtudes da caridade, do amor, da humanidade, da abnegação, da renúncia. E aí um deles diz assim: Ah, mas Estefânio foi muito rico, foi muito generoso,
Ele conseguiu se libertar das coisas do mundo. Ele não teve seu mérito reconhecido? Não foi um plano mais elevado? E qual foi a surpresa de todas aquelas pessoas ali reunidas quando o benfeitor explica que não? Estefânio, até aquele momento, se encontrava sem entender o que tinha acontecido. Quando ele se viu daquele lado, no plano espiritual, se olhou numa região de sofrimento, de dor, ouvindo cobranças de todos os lados, ele ficou revoltado e gritava por todas as regiões, por todos os lugares por onde ele passava, que tinham pregado uma peça nele, que ele tinha sido vítima de um autêntico conto do vigário. Ele dizia que ele tinha sido induzido a renunciar de tudo para que aqueles padres ali da igreja usufruíssem de seus bens que ele ganhou com tanto esforço. O pobre Estefânio foi realmente iludido, mas foi iludido por si mesmo, porque ele acreditou que ao doar a sua fortuna para a igreja, ele iria garantir um lugarzinho lá no céu. Ele esqueceu que ele ganhou a fortuna com seu trabalho, mas foi de uma maneira ilícita. Ele não lembrava dos negócios inescrupulosos, dos altos juros que ele cobrava, dos pobres devedores que não conseguiam pagar sequer os juros do empréstimo e perdiam tudo que tinham. Seu tesouro foi conquistado através de muito choro das pessoas, da corrupção, de suborno de maus servidores públicos, da exploração de negócios escusos. E quando ele chegou no fim da vida e renunciou aos bens adquiridos, em vez de seguir Jesus, doando pelo menos o supérfluo em favor dos necessitados, ele doou tudo por interesse próprio para uma instituição na região onde ele trabalhava, morava muito rica, porque ele queria garantir com essa doação um lugar nos céus. Mais uma vez, Stefano estava realizando apenas um dos seus negócios. E aqui nós vamos lembrar da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 3, quando Paulo diz que ainda que a pessoa distribua todos os bens aos pobres, que entregue o corpo para ser queimado, se aquela pessoa não tiver amor, nada disso vai resolver. Por que Paulo disse isso? Porque renúncia sem amor é vazia. Porque o que importa não é o que você larga, mas o que você abraça. Estefânio abraçou a ideia de comprar o céu, mas não abraçou o amor verdadeiro. Por isso seu coração continuou vazio. Estefânio era uma alma revoltada, perdida, e não compreendia o que aconteceu. Continuava iludido. Mas o que acontece quando a gente vai embora do corpo, levando os apegos do coração? Hilário Silva, um outro espírito pela psicografia de Chico Xavier, nos conta no livro Almas em Desfile uma história que ecoa a de Stefânio, só que com um desfecho diferente para cada um dos personagens. Hilário conta a história de dois irmãos, Levindo e Jacinto. Esses dois irmãos moravam no sudoeste de Minas, tinham um sítio pequenininho, quando eles ouviram falar das riquezas do rio Bagage e foram tentar sorte nas minas de diamante. E durante 12 anos eles trabalharam na mineração. 12 anos enfrentaram dificuldades, multiplicaram ambições e conseguiram sim uma boa quantidade de diamantes. Até que chegou uma noite e que eles olharam a quantidade de diamantes que tinham em mãos e começaram a fazer planos para voltar. Afinal de contas, ali tinha uma verdadeira fortuna
para eles desfrutarem o resto da vida. Então queriam casar, criar filhos, comprar fazendas e voltaram. Colocaram ali seus cavalos, amarraram os seus pertences num burro e voltaram para casa. No caminho, movidos pela ambição, começaram a discutir por bobagens. E de repente aquela discussão foi crescendo, crescendo, e Jacinto olha para o irmão e diz: Peraí, você acha que vai tocar nos meus diamantes? Não, eles são meus, são todos meus. E começaram a se atracar. E eles, com arma nas mãos, nessa briga, Jacinto acabou atirando no peito do irmão. O Levindo caiu, e quando caiu, ele ainda disparou um tiro que pegou no pé do irmão. Levindo sentiu um sono pesado, e quando acordou, estava do outro lado da vida. E para esconder o crime, Jacinto amarrou uma pedra no pescoço do irmão e jogou o corpo no Rio Grande. Mas ele tinha levado um tiro no pé. A ferida infeccionou, deu gangrena, e dias depois ele estava ruim, muito ruim. Ele também desencarnou em terrível agonia. Levindo, o irmão assassinado, reconheceu toda a situação no plano espiritual, aceitou a verdade, se conformou e buscou esclarecimento espiritual. E Jacinto? Jacinto não. Ele não conseguiu renunciar. Tanto que antes de morrer, com febre, ele enterrou os seus diamantes perto de uma gruta, marcou o lugar com sinais, porque ele planejava buscar. Não sabia que ia morrer, ele achava que ia acontecer alguma coisa com ele, mas quando ele melhorasse, ele voltaria para buscar. E desencarnou. E desencarnado, ele ficou ali, montando guarda naquela gruta, de cócoras, sobre a pedra que ele tinha enterrado os diamantes. 30 anos se passaram. 30 anos Jacinto ficou vigiando um tesouro que não podia levar. Enquanto Levindo estudava, crescia, se preparava para renascer, Jacinto estava ali, estático, de cócoras na pedra. 30 anos sem aprender, sem avançar, sem renunciar. Até que um dia, a mãe dos dois finalmente conseguiu, com muito amor, tirá-lo dali. Levou Jacinto para uma colônia no norte do Paraná, bem longe de onde eles estavam, para que ele pudesse renascer em uma nova vida. Jacinto renasceu, mas sempre foi uma criança muito triste, pobre. Cresceu, desde jovem trabalhava numa plantação de café e desde pequeno sonhava com diamantes. Diamantes que estavam guardados no norte de Minas. Ele sonhava com aquela região, com o lugar, ele podia até ver ali a pedra que estava escondendo os diamantes. E como ele desejava ir lá. Ele sonhava ir lá. E ele planejava com muito afinco essa viagem. Os amigos espirituais, percebendo o perigo que aquele homem passava, porque ele estava movido por aquela ganância, e o que aconteceria? Acenderia novamente tudo aquele apego. Então, esses amigos espirituais inspiraram as autoridades locais a construir uma represa naquela região, para que as águas cobrissem para sempre aquele tesouro. E quando um dia finalmente ele visitou a cidade dos seus sonhos, ele não reconhecia mais aquela paisagem, porque ele encontrou apenas água. E uma pergunta: o que une Estefânio e Jacinto?
Estefânio doou milhões para a igreja, mas o seu coração ficou preso no egoísmo. Jacinto guardou diamantes por 30 anos do lado de lá da vida, sem conseguir soltá-los. Os dois cometeram o mesmo erro. Acharam que tesouro material era mais importante que a transformação interior. Stefânio tentou comprar o céu com dinheiro sujo. Jacinto tentou levar diamantes para o plano espiritual. Nenhum dos dois entendeu que o reino de Deus não se compra, não se enterra, não se guarda. O reino de Deus se constrói dentro de nós, uma renúncia de cada vez. A doutrina espírita nos ensina, e nós vemos por essas narrativas, que o que nós não renunciamos em vida, nós carregamos para o túmulo e para além do túmulo. Stefânio desencarnou revoltado, gritando que o havia enganado. Jacinto passou 30 anos sentado numa pedra. Um perdeu a paz ainda encarnado e outro perdeu décadas de progresso espiritual. Mas os dois poderiam ter evitado esse sofrimento se tivessem compreendido que renunciar não é perder, é libertar-se. Não foi o que Jesus disse ao pé da letra: dê tudo e venha me seguir. E Levindo? Levindo, ao contrário, renunciou. Aceitou o irmão, a verdade, perdoou o irmão, estudou, cresceu, progrediu. Então a diferença entre eles não está no que possuíam, mas no que estavam dispostos a soltar. Com isso, nós podemos então concluir, refletir o que é renunciar. Quando Jesus pediu para renunciar, Jesus queria dizer para aquele jovem que renunciasse ao orgulho. Então, renunciar, nós podemos entender que pode ser renunciar ao nosso orgulho ferido quando alguém nos critica, renunciar à mágoa quando somos injustiçados, renunciar ao desejo de vingança, à vontade de dar o troco, renunciar ao eu que quer sempre ter razão, sempre estar certo, que não admite errar, que precisa ter a última palavra. Essa é a renúncia que Jesus ensina quando ele diz: Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. O manso não é o fraco, é aquele que dominou a própria força, que renunciou à agressividade. Quando Jesus diz nas bem-aventuranças: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, quer dizer, feliz é aquele que tem o coração limpo. O coração limpo é aquele que desapegou das intenções impuras. Então, renunciar não é perder a identidade, é perder o que nos impede de ser quem realmente nós somos. Filhos de Deus, feitos para amar, feitos para vivenciarmos a vida longe do egoísmo, longe do orgulho. Jesus nos ensina a renúncia como um caminho de libertação. Renunciar é como tirar um peso enorme, trocar esse peso que não deixa ninguém sair do lugar por algo leve. Às vezes nós carregamos uma pedra de ressentimento nas costas por anos e renunciar é colocar essa pedra no chão. No início dói, dói, talvez, e muito, mas a sensação de alívio vai ser muito grande. É difícil tirar o peso da pedra, mas quando a gente tira, uau, como é bom. Foi isso que Jesus também quis dizer quando nos convidava a ir até Ele. Todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, que Jesus nos aliviaria. Jesus não prometeu uma vida sem desafios, prometeu alívio para a alma. E esse alívio vem quando cada um de nós renuncia ao que nos oprime. Porque o amor é essa força curadora. Quando você renuncia ao egoísmo e abre o coração para amar, uma energia nova entra em você. Cura o corpo, acalma a mente, ilumina o espírito. Mas nós podemos estar nos perguntando, não é? Mas renunciar não é tarefa fácil. E como
eu posso cultivar essa renúncia, então, no meu dia a dia? E nas mensagens, os benfeitores espirituais nos orientam a começar pelos pequenos gestos. Ceder a vez no trânsito, ouvir sem interromper, perdoar uma ofensa pequena sem fazer um discurso, abrir mão de estar certo para preservar a paz. É renunciar àquilo que prejudica o nosso corpo, é renunciar aos vícios, renunciar à gula, renunciar à preguiça de fazer um exercício físico. Renunciar é vigiar. E a vigilância sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, é o verdadeiro campo de batalha para cada um de nós. É o verdadeiro campo onde nós vamos treinar a renúncia. A renúncia, o crescimento espiritual é gradual. Nós não ficamos perfeitos do dia para a noite. É preciso focar, prestar atenção em cada atitude nossa no dia a dia. E cada vez que percebermos um movimento de orgulho, nós vamos mudar a nossa trajetória e escolher a humildade. Quando nós percebemos que estamos sendo movidos pela vaidade, vamos adotar, optar por outro caminho, o caminho da humildade. E isso não é perder, isso é ganhar, porque nós renunciamos sempre em benefício de algo maior. Jesus não pede o impossível, porque Jesus conhece cada um de nós. Ele pede que cada um preste atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas escolhas. Pede que deixemos de lado o que não faz bem, o que se transforma num peso para cada um de nós. E pede que amemos mais. Estefânio tentou comprar o céu com ouro e ficou vazio. Jacinto guardou diamantes por 30 anos do outro lado da vida e não progrediu. Levindo renunciou, perdoou, estudou e avançou. A diferença dos três? O amor. Não o amor de fachada, não a caridade que espera recompensa, mas o amor sincero que transforma o coração. Cada renúncia feita com amor abre espaço para algo novo. E esse algo novo é mais paz, mais leveza, mais alegria verdadeira. Porque renunciar ao velho é abrir a janela do nosso coração para o novo e deixar essa luz de Jesus entrar. Meus queridos, Jesus pede para cultivarmos os valores eternos, os tesouros espirituais, aqueles que nem a traça nem a ferrugem consomem e nem os ladrões roubam. Um dia, nós também teremos que abandonar o nosso corpo e retornaremos à pátria espiritual. E o que vai importar é apenas o amor que sentimos, os sorrisos que demos, o bem que fomos capazes de fazer, os abraços que distribuímos, a vida que fomos capazes de levar, os rastros que nós deixamos. Então, antes de encerrarmos, eu peço que cada um faça uma respiração profunda. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que posso renunciar hoje, nesse momento, para ser mais leve? Uma mágoa antiga? A necessidade de ter razão? A crítica que você guarda sobre alguém? Um vício que se transforma numa ilusão?
que destrói o corpo. Não precisa ser grande. Uma única renúncia sincera já faz toda a diferença. Desejo que cada um de nós possa, unidos a Jesus, a espiritualidade amiga, aprender a trocar o peso pelo amor. Porque, mais uma vez, nós afirmamos que renúncia não é perder, é ganhar o seu interior. Que a paz de Jesus esteja conosco, especialmente nesse momento que cada um de nós possa sentir o abraço desse amigo espiritual. E nesse abraço, que nós possamos nos unir a essa equipe, desejando que toda a humanidade seja envolta pelo amor de Jesus, que todos possam compreender os seus ensinamentos, aprendendo a se libertar dos pesos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das ilusões que nos prendem nessa vida, que podemos ter lucidez para tomarmos as decisões e fazermos as escolhas mais acertadas. Que haja paz nos corações, que haja paz entre os povos, que haja respeito, união e fraternidade entre toda a humanidade, os mais poderosos e ricos auxiliando os necessitados, todos sabendo utilizar a providência divina e a fortuna da melhor maneira possível. Vibremos pela saúde, pelo equilíbrio, pela harmonia em todos os lares, pela confraternização religiosa. Vibremos por todos aqueles corações aflitos, angustiados, desesperados, que encontrem a alegria de viver, que encontrem a esperança, que encontrem a paz, que encontrem a certeza de que todos os momentos dolorosos, desafiadores serão superados, com a confiança em Deus, com a confiança nas suas potências divinas, que trazemos em nosso coração, na certeza de que Deus permite a dor como um instrumento de crescimento, de reabilitação com as leis divinas, que não existe castigo, mas apenas aprendizado. Que toda essa nossa vibração de amor e de paz e de luz possa envolver essa humanidade tão necessitada. Que nesse instante possamos sentir a presença de Jesus em nosso lar, em nosso local de trabalho, no leito de hospital, enfim, onde nós estivermos, que possamos sentir Jesus irradiando o seu amor, a sua paz, envolvendo todo o ambiente nessa luz intensa, em equilíbrio, em fortalecimento. Que essas energias fiquem impregnadas nas paredes, nos abastecendo em nossas necessidades. Que a água que deixamos aqui ao nosso lado também seja manipulada. Que esses benfeitores amigos transformem essa água no fluido benéfico que nós necessitamos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. E com nossos corações unidos em doação, em alegria, nós estamos preparados para recebermos o passe dessa equipe espiritual, que com tanto amor impõe as mãos sobre a nossa cabeça, derramando aquele fluido energético sobre nós, como se estivéssemos nesse instante debaixo de uma cachoeira, onde as águas se transformam em cores brilhantes. E ao tocar o nosso corpo, vão levando para longe o mal-estar, a angústia, a tristeza, o desânimo, e vão trazendo a esperança, a coragem, a alegria de viver, o bom ânimo, a fé, a certeza de que ninguém está sozinho, de que Jesus nos ampara, caminha conosco e nos pede apenas para abrirmos o coração e para amarmos, para termos a coragem de retraçarmos a nossa rota. E é assim que essas energias benéficas vão abastecendo as nossas células,
dando saúde, equilíbrio e harmonia ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, fortalecendo a nossa mente em otimismo, para que possamos, equilibrados corpo, mente e espírito, continuarmos firme na nossa vivência diária, superando com dificuldades, mas superando os desafios. Que possamos nos lembrar desses nossos irmãos tão equivocados, que desperdiçaram suas vidas guardando os tesouros materiais, sem perceber que esses tesouros materiais podem ser multiplicados quando utilizados da melhor maneira possível. Jesus querido, que nós tenhamos a coragem de renunciar, que nós tenhamos a coragem de sermos a luz, que é o nosso destino. E assim, Jesus, nós nos despedimos com a certeza absoluta da presença divina em nossas vidas, do amparo divino nos oferecendo diariamente oportunidade de recomeçarmos, de traçarmos uma nova trajetória, fortalecidos pelo amor e pela fé. Que essas energias balsamizantes que nos envolvem nesse instante permaneçam nos auxiliando até uma próxima oportunidade. Que possamos nos despedir envoltos nessas vibrações de amor, de luz e de paz. Graças a Deus.